paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco, e hoje é o nosso último programa do ano de 2018. Por quê? Porque semana que vem é segunda, e que é Natal, né? É véspera de Natal, e na outra semana, véspera de Ano Novo, a nossa TV aqui ela vai estar em recesso, com os programas em reprises, né? Todos os programas. E então nós vamos, só no dia 7 de janeiro é que nós vamos voltar com programas ao vivo. E agradecer, né, desde já, 2018, a todos os amigos que estiveram aqui conosco durante esse ano todo. Meu querido amigo Manildo, que hoje está aqui com a gente, fazendo o último programa do ano, trazendo um tema também muito importante, que é o meio ambiente e espiritismo. Vamos aprender o que o espiritismo fala sobre meio ambiente, o que a espiritualidade fala sobre o nosso planeta, o que nós estamos fazendo com esse planeta, né, Vanildo? Então, para chamar a atenção de todos nós realmente, tá? Então, foi um ano sempre, né, de luta, de trabalho e com dificuldades, mas conseguimos mais um ano, quer dizer, terminamos esse ano, nós estamos no ar desde 2010 e agora em março nós completaremos 9 anos de programa Espiritismo em Foco no ar. Então, graças aos amigos, né, que vêm aqui fazer o programa com a gente, eles é que são, né, os responsáveis pelo nosso programa, as casas espíritas, as pessoas que nos ajudam, para que a gente possa manter o programa no ar. Então eu gostaria muito de agradecer a todos mesmo pelo carinho,
pela força que vocês todos dão para a gente aqui no nosso programa. Que esse programa realmente é um programa de todos nós, de todas as casas espíritas, do 34º CIL, do Centro Espírita Ceareiros do Bem, das casas espíritas em geral, né, de Cabo Frio, de Arraial, de Búzios, que sempre estão com a gente, amigos de outras cidades que vêm aqui, até de outros estados que já participaram aqui do nosso programa. Então eu só tenho a agradecer muito o carinho de todos por mais um ano de programa Espiritismo em Foco. Semana que vem nós vamos ter aqui meu querido amigo Ciro, semana que vem não, dia 7 de janeiro, ao vivo, programa ao vivo, vai ser meu querido amigo Ciro de Castro, ou Ciro Neto, lá de Araruama, e o tema dele vai ser, eu não tenho o tema ainda, porque só daqui a 2 semanas ele não me mandou aí do tema, mas, de qualquer forma, todos os temas que o Ciro traz aqui pra gente são temas importantes da doutrina, do Evangelho. Então vamos aguardar. Então, programa ao vivo agora só dia 7 de janeiro. Então, nessas duas próximas, essa semana toda, será a reprise do programa de hoje e mais 2 programas que vão intercalar, ou seja, vamos ter 3 programas no ar, passando diariamente até o dia 7 de janeiro. Então, para que as pessoas que não assistiram os últimos 3 programas vão ter a oportunidade de assistir, eles vão se revezar aí durante essas 3 semanas que vêm aí pela frente. Tá ok? Nós vamos falar então das palestras que vão ocorrer esta semana, aqui em Cabo Frio, no Ceareiros do Bem, 8 horas da noite, quinta-feira agora. Vai ser minha querida amiga Grace, da Casa René Peça, e ela vai falar a parábola do servo vigilante. No Centro Espírita Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, dia 19, a Lúcia Lage vai falar sobre missão dos espíritas, que estará no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, 8 horas no Trabalhadores, quarta-feira agora, tá? E no domingo, dia 23, às 18 horas, vai ser meu querido amigo Marcelo Turra, vai falar sobre E Jesus Veio. Então, palestras, né, de Marcelo são sempre palestras maravilhosas. Então, essas são as palestras do Trabalhador de Jesus. Na Casa de Repeça, daqui a pouco, às 8 horas da noite, vai ser minha querida amiga Grace, da Casa de Peça, que vai falar, o tema dela é Segue-me. Então, essas são as palestras das Casas Espíritas esta semana aqui em Cabo Frio. Nós vamos passar rapidinho aqui um apoio cultural e voltamos já para a gente começar a conversar com o Manildo sobre o tema de hoje, meio ambiente e espiritismo. É rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus.
anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor. Então, meus amigos, nós voltamos do nosso apoio cultural. Caso você queira fazer alguma pergunta sobre o tema de hoje, ao Manildo, sobre meio ambiente e espiritismo, você pode mandar um zap aqui para o telefone, DDD 22 999 69 16 32. Só mandar aqui pelo zap que eu faço a pergunta aqui ao vivo para o Manildo. Então vamos agora fazer, junto com o Manildo, vocês aí nas suas casas, nós aqui no nosso estúdio, uma oração para que possamos fazer um programa de maneira tranquila, com apoio, com envolvimento, com a ajuda dos amigos espirituais, dos espíritos amigos responsáveis pelo nosso programa, que nos ajudam, que nos inspiram, para que possa inspirar todos nós. Então vamos juntos agora com o Manildo fazer a oração. Queridos amigos, solicitamos agora a autorização para entrar em vossos lares, para que esse programa se inicie diante de um assunto de tamanha importância. Solicitamos a ajuda da espiritualidade amiga, aos nossos mentores que nos acompanham nesta caminhada terrena, para que possamos ter o verbo fácil e facilitar o entendimento diante de um assunto que a doutrina espírita vem tratando com muito carinho. Agradecemos profundamente a oportunidade de poder falar um pouco sobre essa querida doutrina. Que todos possam receber as nossas vibrações de amor e de carinho diante do tema a ser abordado. Que assim seja. Que assim seja. Então, Manildo, já tem aqui várias pessoas assistindo aqui pelo Facebook. Temos aqui a Cláudia Oliveira, você conhece essa moça? Conheço. Claudinha, meu amigo Igamar Belo, lá de Semente Mostarda, lá de Iguaba. Ah, que bom. Samira, tem várias pessoas já assistindo aqui, André Nascimento, a Deia, lá de Saquarema. Então, são pessoas que já estão já assistindo, querendo aprender um pouquinho sobre meio ambiente e espiritismo. Isso. Eu também quero aprender, tá, Manildo? E vamos ver de onde, né, esse tema, né? Espiritismo e ecologia. Você se baseou em algum livro? Sim, nós temos... Eu gostaria que você mostrasse o livro. Opa. Aí, o autor, fala tudo aí que você... Então, nós utilizamos como base para esse momento, né, de conversa com o Renato, a obra do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia. Ela foi relançada recentemente, né? É um Foi livro revisada. muito bom. E muito é uma interessante. obra, vamos dizer assim, que levanta a questão, né, junto com a doutrina espírita. Hoje já, a partir da força de trabalho aqui do André, outros autores já começam a escrever a respeito de sustentabilidade, meio ambiente. Eu, por exemplo, também me interessei bastante pelo tópico e estamos estudando. Então, é a obra que está servindo de base para a nossa conversa. Então, como o Renato mesmo falou, nós todos aqui estamos aprendendo, inclusive quem vos fala. Com certeza. Agora, me diz uma coisa, então. Já que nós vamos falar sobre meio ambiente, sobre ecologia, sobre espiritismo, existe alguma ligação entre espiritismo e ecologia? Então, Renato, essa é uma questão bastante interessante. Se nós formos observar a gênese, o início, né, das duas ciências, né, vamos considerar a doutrina espírita como ciência verdadeiramente, ela tem início com o Livro dos Espíritos por volta de 1857. E um pouco depois, o Allan Kardec, né, que trabalhou na codificação,
Um pouco tempo depois, em 1866, Ernest Haeckel propõe o termo ecologia e vem com toda a sua base, né, como fundamentação científica. Só para lembrar, ecologia significa, logia, estudo, ecos vem de oikos, né, que significa casa, né, estudo da casa. Na verdade, essa ciência ela vem estudar essas relações entre os seres viventes, né, nessa orbe e a casa, o planeta Terra, né? Bem, não podemos esquecer. Mas o que existe também de afinidade entre uma ciência e outra, né, que é o aspecto mais importante? A questão da visão sistêmica. Tanto a doutrina espírita quanto a ecologia, eles conseguem observar os fenômenos através de uma análise sistêmica. E o que significa isso? Vou falar várias vezes sobre esse termo durante essa nossa conversa, né? Avaliar sistemicamente significa que quando você tem um conjunto que trabalhe unido, as partes, né, isoladamente, elas são menos importantes do que a ação dessas partes unidas como um todo. Então, a visão sistêmica leva em consideração sempre o resultado do somatório dessas partes que formam o todo. Então, esse sinergismo sempre vai causar algo mais, né? Diferentemente de você estudar separadamente os componentes, por exemplo, de um ambiente aquático, de uma comunidade, seja lá qual for, se você não tem uma visão sistêmica. E o Espiritismo também vai por essa linha, porque quando nós analisamos as questões de ordem espirituais, seja a mediunidade, a influência dos espíritos sobre os encarnados, não tem como nós analisarmos de uma forma, vamos dizer assim, analítica, só olhar por um lado. Não tem como você olhar só pelo lado material e não tem também como só olhar pelo lado única e exclusivamente espiritual. Tudo está interligado. Esse aspecto é muito interessante, porque as duas ciências caminham sempre analisando as questões de uma maneira sistêmica, ou outro termo também que é muito utilizado, de uma maneira holística. Isso. Um outro ponto também que é colocado que na verdade, bate para as duas ciências. No Livro dos Espíritos, quando a gente vai fazer o estudo das leis morais, nós temos uma lei lá que chama muita atenção, que é a lei da destruição, né? Muitas vezes a gente fica sempre com muitas dúvidas e tal, mas é uma lei super importante porque ela tem um objetivo, né? Existe um objetivo divino para que ela ocorra, que geralmente é de transformação, de renascimento, de trazer coisa nova. Na ecologia isso também ocorre. Um exemplo clássico é quando você tem as queimadas que ocorrem de forma espontânea. Na nossa região aqui do Brasil, no Cerrado brasileiro, as queimadas são, vamos dizer assim, são processos naturais. Inclusive as árvores que lá existem são todas tortas, né? Já em função dessa característica das queimadas. Elas são destruídas, então aquelas sementes que sobrevivem depois ressurgem de uma maneira renovada. Então são alguns desses aspectos que fazem com que tanto o espiritismo quanto a ecologia sejam realmente muito semelhantes. E tem mais coisas que a gente vai comentando aí durante essa nossa conversa. Me diz uma coisa, nós somos diferentes quimicamente do material que forma a Terra? Então, Renato, esse é um ponto muito interessante, porque a nossa visão sempre foi uma visão muito antropocêntrica, né? Que termo, né, danado é esse? O que é antropocêntrico? O homem, antro, né, vem de homem, né, a parte relacionada à espécie humana, e cêntrico, centralizando todas as questões. Então, nós tínhamos o meio ambiente com esse olhar. Então, o meio ambiente, ele simplesmente servia ao homem. E a gente sempre se colocava meio que fora do contexto, né? Mas se nós formos analisar quimicamente, a própria formação, como se forma o planeta, a Terra, o solo, os vegetais, nem se fala, né? Mas a nós mesmos, nós somos formados basicamente de 6 elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, nitrogênio. E esses elementos estão na Terra espalhados. É claro que numa constituição diferenciada, vão formar minerais, né? Vão formar organismos, animais, vegetais, mas todos nós somos compostos. As estrelas, o Sol basicamente é composto de 2 elementos, que é o hidrogênio e o hélio. Uma hora está como hidrogênio, outra hora está como hélio. Mas são elementos químicos que nós também possuímos, significando dizer que nós somos todos de uma mesma base material, né? Esse é um aspecto importante. Quando a gente observa a Gênese, é colocado lá que tudo se encadeia, né? Os universos, eles influenciam outros universos, os planetas influenciam outros, exatamente porque a constituição é una, né?
Nós falamos muito no fluido cósmico universal, que é específico de cada universo, de cada planeta, mas o fluido cósmico universal forma elementos químicos, que são elementos que vão aparecer em todo esse universo, pelo menos esse observável. Esse é um aspecto muito interessante. E quando falamos também lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, a respeito da influência que os espíritos podem ter, né, em relação aos encarnados, e o final da resposta dos espíritos é muito interessante, porque ele fala que, claro, os espíritos, alguns podem realmente influenciar, né, influenciar o ambiente de uma maneira geral, mas existe um encadeamento desde o arcanjo até um átomo. O átomo, na sua base, ele vai se desenvolver através da evolução anímica até se tornar um arcanjo. Então, tudo está interligado, né? Isso é espetacular. Isso faz com que também nós tenhamos uma noção mais humilde em relação à nossa posição nesse cosmos. Né? É verdade. E quando nós falamos que nós viemos, né, do mineral, passamos pelo vegetal, Exatamente, pelo animal, exatamente. Evolução anímica. é evolução. Exatamente. Tudo, e nós, né, o Espiritismo fala muito, né, em evolução, em progresso, nós estamos aqui para evoluir, para progredir. Olha quantos e quantos anos, milhões de anos, nós estamos aí, né? Progredindo, crescendo. Então, o planeta com 4,5 bilhões de anos, a vida aparece uns 2 bilhões de anos depois, e depois vai se desenvolvendo. A questão da evolução, para nós, é basilar, mas para a ecologia também o é, né? A evolução baseada nos preceitos de Charles Darwin, né? Por incrível que pareça, veio também no mesmo período que Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos e também o Haeckel em relação à ecologia. Tudo no mesmo período, né? É muito interessante esse momento histórico da humanidade. É muito, muito interessante isso, né? E nós vamos conversar mais sobre esse tema, que nós temos muita coisa para conversar. Como é que as questões ambientais podem interferir em nosso equilíbrio espiritual? Porque é difícil para as pessoas que não são espíritas, Sim. as pessoas de outras religiões, ou que não têm religião, fica difícil entender isso, né? Porque a gente vive num planeta altamente materialista, né? E como é que a gente pode entender isso? Como é que você pode explicar isso para a gente? Como é que as pessoas podem entender para que elas comecem a pensar nas coisas que acontecem na vida diariamente? Sim. O que interfere, que às vezes as pessoas não percebem que isso aí é algo mais do que material. Exatamente. E aí a gente pode colocar como exemplos, né, a questão do lixo. A gente tem um problema sério em relação ao lixo, a poluição atmosférica, quando chegamos nas cidades e aquele ar poluído, né, vai influenciando o nosso corpo físico, a poluição dos rios, contaminando os mananciais de água doce, né, tudo isso acaba criando consequências. Aí, voltando à questão da doutrina espírita relacionada com a ecologia, usamos a lei de causa e efeito. Né? A lei de causa e efeito nos ajuda muito a gente compreender como que as questões ambientais podem interferir no nosso psicológico, no nosso mental e principalmente no nosso espiritual. Imaginemos, nós falamos muito a respeito da nossa mudança de mundo de provas e expiações, né? Que não é à toa que a gente tem toda essa problemática ambiental, porque somos ainda muito vinculados a questões materiais para mundo de regeneração. Entretanto, esse processo precisa ser feito de tal maneira que não só as questões de ordem moral, intelectual, né, de cada um de nós, do indivíduo, se ajuste, mas precisamos também ter uma noção de, vamos dizer assim, preservação da nossa casa. O planeta é a nossa casa. Então, se nós podemos entrar no mundo de regeneração, isso já está colocado em várias obras, mas podemos entrar no mundo de regeneração com o planeta poluído, onde a gente tem que usar máscaras, onde a gente tem a dificuldade de plantar. Olha só. Então, precisamos imediatamente observar essas questões. Então, são questões que, logo no início, podem não te afetar, né? Porque aquilo que o olho não vê, o coração aparentemente não sente, mas só que agora, com a doutrina espírita, a gente tem consciência, né? Temos consciência das coisas. Então, nós sabemos que muita coisa está acontecendo no que diz respeito à degradação ambiental. Então, isso gera consequências. E como é que isso vai influenciar no seu padrão espiritual, né? Na tua sintonia espiritual? Olha, se você vive num ambiente onde esse ambiente, só pelo ar de você respirar, né? Só o ar que você respira já te causa algum tipo de distonia física, gerando como consequência patologias.
isso já vai desencadear uma série de processos que vai criar desequilíbrio. Com certeza criará desequilíbrios em você. Então, é essa visão mais abrangente, mais sistêmica, que nós vamos precisar trabalhar em nós mesmos. Né? Então, o que dizer então para essas pessoas que não têm nenhum carinho, nenhum amor pelo meio ambiente, pelo planeta, que destroem as matas, né, que nós estamos vendo aí, que matam os animais assim, né? Quantas espécies de animais já foram extintos nesse planeta, né, por essa ganância do homem, por ter madeira para vender madeira, destrói. Aí eu pergunto, que tipo de consequência vai acontecer para essas pessoas? Porque o pensamento é esse. Não vou estar aqui mesmo no planeta. Exato. Se vai acabar com o planeta, se vai ter problema, eu não vou estar por aqui. Vamos pensar que realmente eles não vão estar aqui? Infelizmente, esse é o pensamento das pessoas, né? Morreu, acabou tudo. Exatamente. Tem aquela velha frase, né? Eu estou aqui de passagem. Né? Estou aqui de passagem. É uma frase perigosa. Porque a Organização das Nações Unidas tem níveis de avaliação e de percepção da humanidade em relação às questões de proteção ambiental. Então, quando, por exemplo, vamos citar nomes porque isso é fato, todos nós já conhecemos, né? O presidente norte-americano sai das convenções internacionais de preservação da natureza, de controle dos efeitos, né? Do efeito estufa, né? Aquecimento. Isso demonstra, né, que esse governante ele tem muito pouca consciência ambiental, o que é muito perigoso, porque ele é um representante de um país muito importante. Para aqueles que estão, por exemplo, desmatando, sabendo das consequências de um desmatamento no que diz respeito ao equilíbrio do clima, no que diz respeito também à eliminação de substâncias tóxicas. Muitas pessoas não sabem, mas quando você faz uma queimada, o maior problema não é queimar a árvore, embora isso seja um crime, mas um dos problemas mais sérios é você disponibilizar substâncias tóxicas para a atmosfera. E são substâncias, algumas delas famosíssimas, o mercúrio. Se aquele solo tiver mercúrio, quando você tem a queimada, ele vai para a atmosfera. E outras substâncias, que não o mercúrio, mas são oriundas da queima da madeira e que podem ser cancerígenas. Olha só, olha em que situação esses indivíduos, esses irmãos nossos, acabam se envolvendo e, obviamente, né, eles terão que, num outro momento da sua existência encarnatória, eles vão ter que prestar conta com a própria consciência. Né? Com certeza. Esse vai ser um ponto muito, muito importante. Mas o que se tem hoje de muito sério é exatamente isso, que tudo que fazemos hoje, né, usando a lei de causa e efeito, gera consequências. Do ponto de vista ambiental, isso não tem exceção. Tudo que você fizer, né, seja desmatando, destruindo qualquer tipo de ambiente, ou até mesmo não fazendo, não preservando, não reciclando, isso vai gerar consequência também. Então, a nossa consciência, que tem que ser uma consciência mais sistêmica, como eu falei no início, ela precisa se desenvolver mais. Nós precisamos, de alguma maneira, garantir que o nosso pensar diário seja um pensar mais ecológico, mais de preservação do equilíbrio desse nosso planeta no que diz respeito ao uso de todos os recursos que ele oferece para todos nós conseguirmos evoluir. Sábado, eu fui ao cinema com a Rosana, aqui no shopping, ver aquele filme Aquaman, né, que foi lançado agora. E tem lá um ponto muito interessante, que há o mundo, né, o submerso, submarino lá, eles se revoltados contra a superfície, né, porque poluem, né, diariamente o mar. Eles deram um aviso para o planeta, lembra? Você chegou a ver esse filme? Sim, assisti. Vem aquela onda imensa e eles devolvem tudo que dá. Todo só lixo. Um pequeno exemplo, né? Toneladas de lixo, navios velhos, navios de guerra, tudo. E no litoral destruiu um litoral imenso. Mas muito lixo, muito lixo. Aquilo ali já é uma conscientização, já é um pensamento de que olha as consequências aí. E isso
não dessa maneira, que ali é o filme, mas isso está acontecendo. Sim. Isso está voltando. Daqui a pouco isso tudo vai voltar, vai estar aí. Nós estamos vendo isso aí. Nós estamos vendo os animais, tartarugas, baleias, tudo morrendo, engolindo plásticos, tampinhas, refrigerantes. E nós estamos vendo aí um caos. Você viu a cena? Eu fiquei arrepiado com a cena daquilo tudo que voltou, que jogaram tudo que está dentro do mar de volta para a gente. Foi uma coisa terrível. Aquela foi uma parte do filme muito interessante, né, que chamou a atenção. Tensa. Aí eu fiquei chocado. Um choque, realmente. Caramba, olha quanto lixo. E tudo que é lixo que tem dentro do mar, eles jogaram no litoral. Então, isso é mais um alerta para todos nós. Com certeza. Né? Que a natureza ela vai dar a resposta. Não é isso? Essa semana saiu uma pesquisa, já que você está tocando nessa parte do filme, essa semana saiu uma pesquisa também de um órgão internacional a respeito da produção de plástico sendo jogado no oceano. Isso. E eles descobriram que 80% de todo o plástico que estão sendo liberados para os oceanos vem de pelo menos 10 rios no mundo todo, sendo que 8 desses 10 rios são asiáticos. Então a Ásia contribuindo profundamente para que a gente aumente a poluição de plástico no oceano. E tem mais uma coisa, se continuar nesse ritmo, talvez eu erre a data, mas não vai ser muito longe disso não. Em 2050 nós teremos mais plástico no oceano que peixes. 2050 teremos mais plástico no oceano que peixes. É verdade, porque que se joga diariamente é um absurdo, né? Com certeza. Isso é um alerta muito sério, gente. Sim. Tanto é que agora já estou começando a querer mudar essa ideia dos plásticos, botar papel, acabar com os canudos, né? É questão mesmo de conscientização, gente, porque a coisa tá na hora, já está passando, aliás, já está passando da hora. Passando da hora, também concordo. Né? Então, diz aí, já que nós estamos falando nisso, existe atualmente uma crise ambiental? Sim. Então fala para a gente disso aí, porque isso é muito importante. Existe sim. Está instalada uma crise ambiental e se a gente observar a história, né, das civilizações, a gente pode compreender que a coisa está bem séria, né? Deixa eu só olhar minha cola aqui, o pesquisador que publicou recentemente, deixa eu tirar aqui, é porque ele não faz parte assim da minha... Farid Diamond, ele escreve uma obra chamada Colapso, Como as Sociedades Escolhem o Fracasso e o Sucesso. Esse livro foi muito interessante. O Trigueiro ele se reporta a essa obra, por quê? Porque ali ele fala como que sociedades como hindus, os astecas, os incas, Ilha de Páscoa, não sei se vocês já viram aquelas esculturas, aqui existia uma civilização bem desenvolvida, mas todas elas acabaram, por quê? Porque elas saturaram todos os seus recursos naturais. Eles acabaram com a água, eles acabaram com o solo, então isso foi o que fez com que eles entrassem em colapso. Aquelas sociedades entraram em colapso. Observando o que aconteceu nessas épocas e o que acontece hoje, a gente tem vamos dizer assim, um desenho histórico muito semelhante. Alguns pesquisadores se reuniram recentemente, se não me falha a memória, na Inglaterra, foi na Europa, acho que foi na Inglaterra, e eles analisaram o seguinte, são pesquisadores da geologia, da antropologia, paleontologia, de várias áreas, e eles analisaram que o planeta passou por pelo menos 5, vamos dizer assim, períodos de extinção em massa. 5, né? Que vieram com aquelas eras glaciais e tudo mais, né? Eles estão calculando que nós estamos entrando numa 6ª era de extinção em massa, que eles estão chamando de Antroceno. Antro vem de homem, né? Vem de antropoceno. Eles já tiveram informação que de 40 anos para cá, isso me deixou muito espantado, de 40 anos para cá, nós já extinguimos metade dos animais selvagens do planeta. Metade dos animais selvagens já foram embora. Meu Deus do céu. Então é a crise que está instalada. A gente precisa ter uma noção muito mais clara da capacidade de suporte de cada ambiente. Então não adianta você povoar determinadas regiões que não têm recursos naturais para suportar. Isso vale para todos os ambientes, seja aquáticos, terrestres e todos os ambientes possíveis onde o homem possa se instalar. Então, hoje nós temos essa crise instalada. Claro, a humanidade, ela é responsável, ela é causa do problema, mas ela também é parte da solução. Esse é o aspecto importante, porque enquanto seres
capazes de raciocinar, né? E usar o livre-arbítrio, se a gente usar bem o nosso livre-arbítrio, nós com certeza seremos capazes de reverter esse quadro. Mas precisamos ter consciência disso, né? É verdade. E o planeta está dando os alertas aí, né? O planeta está o tempo todo chamando atenção. Aí voltando à questão da lei da destruição, né? A destruição de alguns ecossistemas, eles são, em alguns casos, previstos, porque o planeta mesmo, existe um dinamismo. A gente às vezes pensa que o planeta é estático, mas não é não. Ele tem rotação, translação, placas tectônicas que se movimentam. Se a gente for observar a altura dos montes ali do Himalaia, eles já aumentaram de tamanho. O Everest já não tem mais aquela altitude que tinha há 20 anos atrás. Tudo é dinâmico, né? E às vezes algumas dessas modificações, elas vêm de forma natural, aí levam, né, algumas eras para ocorrer, mas tem alguns casos que nós influenciamos. Em alguns casos, em função da imprevidência do próprio homem, a própria natureza, não vou dizer que ela se rebela, mas existe toda uma conjunção de engenharia cósmica que vai garantir que algumas coisas precisem acontecer para que a gente se renove. Aí eu dou um exemplo clássico do que está na obra Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, onde nessa obra ele fala a respeito do tsunami da Indonésia. É isso. Então, o tsunami da Indonésia, ele ocorre, em grande parte, por uma situação de imprevidência daquela própria população, né? Sabíamos que ali existiam problemas sérios de ordem moral com todos aqueles que ali residiam, né? Então, o tsunami acabou tendo que acontecer. Talvez ele fosse acontecer num período que nós pudéssemos ter uma tecnologia mais avançada, onde os impactos fossem até menores, mas ela foi necessária naquele momento em decorrência da nossa imprevidência. Então a gente tem que parar e pensar de maneira muito séria. O problema de água, né? A água, Sim. Essa conscientização da água também, né? É difícil as pessoas se conscientizarem disso, né? Economizar água. Tem que economizar água, porque quando a água está caindo lá na torneira, as pessoas acham que é ter água à vontade, né? A gente precisa se educar sobre isso, cara. Eu sou um que preciso me educar. Todos nós, de uma maneira geral, nós estamos saindo de uma cultura onde não existia essa preocupação ambiental, né? É verdade. Nós somos de uma cultura, de uma geração onde a questão ambientalista ficava muito dentro daquela ideia do ambientalista, do eco-chato, né? Daquele cara que fica, né? Dos hippies da década de 70. Era uma coisa que era muito pontual, né? Só que hoje não. Hoje nós estamos em uma outra situação. A coisa se amplificou a tal ponto que as nossas ações individuais, elas também contribuem, né? O agir local vai interferir numa alteração global, com certeza. Por isso que a questão da economia de água é muito importante. Nós temos dois problemas aliás, temos vários, mas eu posso destacar dois para esse momento da conversa. A questão da água e do lixo. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a questão da água e também do lixo, né? A questão da reciclagem do lixo é algo que a gente precisa trabalhar com muito mais atenção, né? Porque senão o que nós vamos deixar para gerações futuras é um legado que não é positivo, né? Você falou aqui, né, da poluição dos mares, né, com plásticos, né, que vem lá da Ásia, principalmente da China, né? A China acho que é hoje o que mais polui. Mas todos ali, eles contribuem bastante, né? Tem a Índia também. Mas isso justamente está acontecendo o quê? Quando a China começou a ter esse boom de crescimento aí. Sim. Um país que a maior população, né, do planeta está na China. E até quando a China era um paísinho assim, né, mais devagar. Mais agrícola? Mais agrícola, não tinha assim. Depois que começaram a entrar nessa era aí de industrial, que começaram a se desenvolver, a coisa realmente tomou um rumo que é impressionante, né? E eles mesmo lá estão sofrendo já isso. Com poluição certeza. Lá, né? A gente vê lá a cidade que você não consegue, eu não consigo te enxergar aí, tanta poluição que tem lá. Poluição atmosférica lá E a máscara, como também no Japão. É muito alta. Muito alta. Lá é difícil, o oxigêniozinho lá tá difícil, hein? E lá na coisa China, rara lá. Nós aqui somos privilegiados, porque na China eles estão com problema de poluição atmosférica seríssimo. Eles têm problemas de poluição de água, lá eles têm pouca água, e a água que tem toda ela contaminada. Então, a situação da China não é fácil. Eles estão contaminando mesmo a própria água deles.
Agora me diz uma coisa. Para tudo esse caos que a gente está falando aí, que dá a impressão que, né? Mas existe uma esperança nisso aí. Você acha que nós estamos caminhando para esse desenvolvimento sustentável, que a gente realmente está tendo mais conscientização? O que você pode dizer sobre isso aí? Nós precisamos ser sempre esperançosos. Um ponto também que é muito importante para a gente analisar, porque na nossa história evolutiva, e vamos imaginar na nossa história no planeta, esse período onde tudo está acontecendo é um período muito curto. Né? Se a gente for analisar toda essa degradação ambiental, do que está acontecendo, e é fato, ele está acontecendo num período de mais ou menos um século, não mais que isso. Então nós estamos num período de história humana muito curto, com muita coisa acontecendo. Então, nós temos muita coisa para viver ainda, né? Muita coisa para acontecer para frente. E eu acredito que a tendência é que a nossa consciência possa se adequar aos novos tempos. A questão do desenvolvimento sustentável, esse foi um termo que foi proposto depois das primeiras conferências da ONU a respeito de meio ambiente. A primeira foi em Estocolmo, em 72, depois... Estou dizendo assim, das grandes conferências, né? Ocorreram outras reuniões, né? Brasil, né? Entre um tempo e outro, isso. A ECO 92, é de 20 em 20 anos, né? A ECO 92. Isso, foi em Estocolmo, 72, na Suécia, depois na Rio 92, né? Isso, e aí a Rio mais 20, né? Isso. Depois, 20 anos depois. Entre a Conferência de Estocolmo e a do Rio, ocorreu uma reunião e aí eles cunharam esse termo, desenvolvimento sustentável. Os pesquisadores que eram mais da área de meio ambiente torceram um pouquinho o nariz em função desse termo. Mas por que isso? Porque o termo inicial era comunidade sustentável, né? Era a ideia inicial. Porque vinha da ideia de como os próprios ecossistemas conseguiam manter sustentabilidade. Porque é uma coisa que a gente precisa imitar vamos dizer assim, da vida, do ambiente, né? A gente chama de ambiente selvagem e tal, mas eu acho que o termo é muito restrito. Mas do ambiente natural como um todo, é a questão da sustentabilidade. Então, os ambientes eles são sustentáveis por si só se a gente não interferir. Com certeza. Então, quando você tem essas comunidades que participam várias espécies, seja vegetal, animal, você tem um ambiente mineral também agindo, mantendo aquele equilíbrio, Uma floresta, a gente vê uma floresta, a gente vê que tudo é sustentável. Tudo. Então, a Tudo ideia era equilibrado. essa. Isso. Só que com a participação das nações, né, e de alguns representantes das organizações das Nações Unidas, aí veio a ideia do desenvolvimento sustentável. Muita gente critica, inclusive um pesquisador da área, né, é teólogo, né, mas uma pessoa muito respeitada na área, o Leonardo Boff, ele diz que o termo correto deveria ser desenvolvimento insustentável, porque não dá para fazer a ligação de desenvolvimento, como a gente acredita hoje. O que é desenvolver hoje? É usar os recursos naturais e produzir riqueza. Né? É essa relação capitalista que inviabiliza a sustentabilidade, não tem como. Né? Então, hoje em dia, já existe muita gente que já está começando a tirar um pouquinho o termo desenvolvimento, embora ele prevaleça nos documentos internacionais, mas tira um pouquinho e usa mais o termo sustentável. Né? Estamos alcançando a sustentabilidade? É uma meta a se atingir. Né? Para isso, nós vamos precisar, a questão da consciência que estou falando o tempo todo, nós precisamos alterar a nossa consciência em relação à nossa vida e como nós nos relacionamos com o planeta. Isso precisa mudar. E a questão educacional também, que a gente deve falar daqui a pouco um pouquinho mais, também precisa ser tocada, com muito carinho, né? Porque é através da educação que nós vamos conseguir naturalmente pensar de forma sustentável, agir de forma sustentável e as coisas começam a mudar de forma muito segura. É verdade. Nós temos que começar a pensar mesmo nisso. Então, já que nós falamos nisso, pensar nisso, nós precisamos realmente realizar ações urgentes, mais urgente ainda, coisa que a gente, hoje, o que nós aqui, eu, você, nós aqui em Cabo Frio, o que nós poderíamos começar a pensar em fazer para amenizar um pouco esse... Olha, o trabalho, quando nós entramos nessa linha, né, de estudar um pouquinho o meio ambiente, a minha área profissional envolve, né, a temática ambiental, eu trabalho na área de toxicologia ambiental. Uma coisa que eu tenho percebido nesses últimos anos de trabalho, esses 20 anos que eu venho trabalhando, é que a gente não consegue fazer nada sozinho. É verdade. Não consegue fazer nada sozinho. E as alterações que possamos fazer em comunidade são aquelas que fazem sentido.
As que verdadeiramente vão fazer sentido é quando a gente tem uma comunidade, uma associação de moradores, quando você tem um grupo escolar, quando você tem universitários, quando você tem grupos que formam redes e essas redes vão trabalhar em conjunto através de um propósito que seja nobre. Aí as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque essas redes, a partir do momento que elas são construídas, elas vão chegar onde inicialmente não se imagina que ela possa chegar, mas elas vão chegar na política, vão chegar na economia. Então, aí voltando à questão sistêmica. Então, a questão ambiental ela vai passar necessariamente por uma visão sistêmica. Eu não consigo falar de preservação ambiental sem falar de política, de saúde pública, sem falar de direito ambiental, sem falar dessas questões todas. É verdade, não tem como. Né? Tudo começa através das ações simples, dos primeiros grupos, daqueles que efetivamente querem o bem, vão abraçar a causa e vão começar a fazer. Pensar, né? Pensar e agir. Vamos agir. Agindo, criar redes. Hoje em dia, com o advento da internet, muitas modificações culturais estão acontecendo através da criação de redes. Não falo da cultura, né, de formação de nação, mas falo da cultura no sentido de você mudar alguma prática que era corriqueira. Então, essa mudança de cultura, por exemplo, uma cultura sustentável, ela é possível a partir do momento que sejamos capazes de criar essas redes. Nós criamos isso criamos isso em 2013, fizemos uma manifestação que foi vista no mundo todo, aqui no Brasil. Podemos fazer isso também para as questões ambientais. Basta que nós estejamos vinculados através de propósitos nobres. Falta conscientização. Conscientização. Isso aí é que ainda está faltando muito para todos nós. A mesma coisa, poluição e psicosfera, tem alguma relação isso aí? Então, explica pra gente isso aí. Eu sou apaixonado por esse tópico e eu, por exemplo, eu estudo poluição, né? Poluição é qualquer... A gente pode dizer poluição de várias maneiras, mas de uma forma muito simplificada eu posso dizer o seguinte, que se eu tiver algum agente químico, agente físico, em alguns casos até biológico, mas geralmente a gente trabalha com agente químico e físico, alterando negativamente, né, o equilíbrio de um ecossistema qualquer, estamos falando que aquele ecossistema está passando por um processo de poluição. Aí podemos falar de substâncias tóxicas, químicas, metais pesados, petróleo e tudo mais, né, radiação, né, tudo isso vale para aquela poluição, que é uma poluição que é oriunda dessa imprevidência do homem, né, desse egoísmo. Vamos falar de um exemplo que ocorreu recentemente, tem agora 3, 4 anos, o acidente da mineradora, da Samarco, né? O Rio Doce. Que tragédia foi isso para o nosso país, né? Então, isso foi uma poluição química mesmo. Agora, a psicosfera é um termo diferente, é o termo que foi criado aqui pela doutrina espírita, né? André Luiz, inicialmente, vai falar a respeito desse termo em algumas obras, né? Principalmente Missionários da Luz, ou Mensageiros, eu sempre às vezes confundo, eu acredito que é Missionários da Luz, mas Joana de Anjos reforça bem a ideia de psicosfera em Após a Tempestade, né? E ela fala a respeito das nossas emanações mentais, porque a psicosfera, ela pode ser considerada a aura, né, que a gente sempre fala das pessoas e tal, são aquelas ondas eletromagnéticas que nós emitimos através da nossa condição evolutiva, né, através da nossa condição emocional, da nossa condição moral, até mesmo física. Se fisicamente eu não estou muito bem, eu vou emitir ondas de dor, né, então tudo isso você acaba emitindo. O mais interessante é que, ao ter consciência de que essa psicosfera é criada por nós mesmos, nós somos capazes de criar esse ambiente eletromagnético em torno de nós mesmos, mas nós influenciamos o ambiente onde nós estamos. Podemos criar desajustes nesses ambientes que podem retornar para nós mesmos, olha só. Então, a relação nossa com a psicosfera é muito mais ampla. É pensamento? É pensamento. E aí, será que existe uma correlação? Eu fiquei procurando assim, falei, puxa, será que existe uma correlação? Achei uma correlação. Hoje nós temos um problema seríssimo de uso de fármacos. Ansiolíticos, antidepressivos, analgésicos, anti-inflamatórios. Verdade, muita coisa. Falando de ansiolíticos e antidepressivos, nós estamos utilizando esses medicamentos porque, de certa forma, existe algum desequilíbrio na nossa psique em relação aos nossos sentimentos. Pelo fato de ou não cultivamos bem algumas emoções como o medo, como a raiva, né? Até a própria alegria em excesso. Então, como ainda não entendemos bem a nós mesmos, né, como muito bem colocado em Homem Integral, né, pela Joana de Ângeles, esse entendimento da individuação de si próprio, muitas vezes nós nos desequilibramos. E aí utilizamos uma droga
para tentar nos reequilibrar quimicamente. Olha, coloco um exemplo aonde essa alteração, né, da nossa psicosfera vai interferir no mundo físico. Por quê? Porque quando a gente começa a ingerir muitos desses ansiolíticos, antidepressivos, eles são metabolizados no corpo e são excretados, vão sair na urina. Saindo na urina, vão para o esgoto. Se vão para o esgoto, caem nos ambientes aquáticos, caem na terra. Se cair no ambiente aquático, ele pode mudar eu vou falar de uma coisa que é meio engraçada, mas na minha área isso é muito comum. Você muda a saúde dos peixes, dos crustáceos, dos camarões, dos mexilhões. Você vai alterar a vida que é pungente, né, no seu entorno. Por quê? Porque você teve um desequilíbrio na sua psicosfera. Então, nós hoje influenciamos muito mais o meio ambiente do que nós imaginamos. Todo cosmético que é utilizado hoje produz substâncias que nós chamamos de nanopartículas. Essas são os nanomateriais, né? Nanotecnologia e tal, que todo mundo, né, de certa forma, tem usado bastante. Esses nanomateriais também vão para o ambiente quando são excretados por todos nós que usamos cosméticos, né, tanto homens quanto mulheres. E até hoje nós não sabemos direito os efeitos dessas nanopartículas no ambiente. Então, nós hoje estamos virando máquinas de poluição, de poluir nosso próprio ambiente. Isso é algo que precisa ser dito. Nós precisamos conversar sobre isso, questionar essas coisas para que, voltando à lei de causa e efeito, para que as consequências, né, não sejam aquelas consequências oriundas da nossa ignorância. Essas oriundas da nossa ignorância ainda vai, mas hoje não, nós temos conhecimento, tecnologia para saber o que efetivamente está causando mal. Mas aí voltando à questão da psicosfera, hoje o nosso padrão mental cria realidades. Então, da mesma forma que eu uso medicamentos e for poluindo o ambiente, a partir do momento que eu me equilibro, né, se eu crio um equilíbrio psíquico em mim mesmo e começo a trabalhar, por exemplo, criando redes para tentar limpar meu bairro, criando redes que eu digo são associações com outras pessoas, né, criando redes para reivindicar a chegada de água em bairros que são carentes de água, para que eles não tenham que usar poços que possam estar contaminados com coliformes termotolerantes, antigamente chamados de coliformes fecais. Então, nós podemos impetrar ações que sejam ações benéficas no contexto da preservação do meio ambiente. Então, isso vai fazer com que também o próprio planeta se envolva conosco, garantindo que a nossa, vamos dizer assim, a melhoria das condições que foram degradadas anteriormente também ocorra de uma maneira mais rápida. Existem casos de alguns rios europeus, o Tâmisa foi um desses exemplos, né, que no passado era imundo, né? E depois da mudança das leis, por que as leis foram mudadas? Porque houve uma mudança de consciência. Houve a mudança de consciência, houve multa para as empresas que jogavam poluição lá no Tâmisa, e o Tâmisa hoje tem cisne. Nasceu, reviveu. Reviveu, então é possível, tudo isso é possível. É verdade. E você fala do pensamento, nós temos que educar nossos pensamentos. Né? Claro. Eu acho que se todos nós começarmos a pensar bem, coisas boas e realizar coisas boas, nós vamos influenciar outras pessoas através do pensamento. É isso aí. Nós sabemos, como você falou do fluido kármico universal, tudo que a gente pensa chega no outro. E é por aí também. Essa corrente do bem, que eu chamo a corrente do bem, passa também pelos nossos pensamentos, principalmente. Vamos pensar bem, vamos agir bem, vamos fazer o bem, que isso aí contamina as pessoas no sentido bom, né? Com certeza. Tem uma pergunta aqui de uma moça chamada Cláudia Oliveira. Opa! Ela está perguntando aqui, ó. Podemos pensar que o episódio dos meninos na Tailândia pode ser uma interferência no clima através da psicosfera? Com certeza, Cláudia. Que nós vimos aqui jogar. Cláudia, para quem não sabe, é minha esposa, minha querida. Está assistindo minha aí, querida né? esposa, É isso aí. Então, com certeza, Cláudia, o que aconteceu com aqueles meninos lá na caverna, né, foi algo espetacular. E, embora, né, mudou com certeza a psicosfera do planeta, né? Engraçado que estávamos em períodos de Copa do Mundo, se não me falha a memória, Isso, né? Mas houve toda uma mudança da psicosfera e é muito interessante que quando os meninos começaram a ser resgatados, né? Os próprios noticiários eram diferentes, porque quando você assiste aquele noticiário de notícia boa, o teu padrão vibratório também mudava, né? Olha que coisa espetacular. Isso é muito interessante porque mostra que nós somos capazes de mudar essas realidades.
Então, da mesma forma que aconteceu lá com esses meninos lá na Indonésia, né, essa comoção, né, vamos dizer assim, planetária em relação ao que estava acontecendo com eles, isso também pode ser feito em outras questões. E quando o planeta se junta pensando uníssono, né, pensando em algo que seja verdadeiramente bom, tudo é possível, né? Tudo é possível. E aí as mudanças vão ocorrendo. Nós precisamos acreditar nisso. A mídia tem um papel muito importante nessa questão, porque quando recebemos muitas informações negativas, né, e nós somos bombardeados o tempo todo, e não temos vamos dizer assim, a percepção de que podemos mudar esse quadro vibratório através da disciplina de pensamento, orar e vigiar, né, nós ficamos muito desanimados. Bate aquele desânimo, não tem mais jeito, o homem é esse animal, né, que não tem jeito, é muito egoísta e tal. Mas não devemos pensar assim, porque cada um está no seu nível de evolução. Alguns num nível já um pouco mais avançado no que diz respeito a esse entendimento, né, de uma comunidade global. Outros ainda estão vinculados aos seus próprios desejos materiais, ainda aquele cérebro límbico dele ainda está muito ativo. Então, ele precisa de um tempo maior. Mas nós que temos um pouquinho mais de consciência precisamos agir. Esse é um ponto que precisa ser batido. Precisamos começar a agir. Porque se ficarmos somente no nosso discurso, se ficarmos somente nas academias, se ficarmos somente nos pequenos grupos que gostam de falar a respeito e não começarmos a agir, a tendência é que vamos levar mais tempo para sair desse quadro, né? Tem uma metáfora muito interessante que eu gosto de usar nas minhas aulas de meio ambiente, que é a metáfora do sapo da bacia de água fervente. Não sei se vocês sabem, mas se você pegar um sapo e colocar numa bacia com a água em temperatura ambiente e acrescentar fogo, a água vai esquentando, ferve e o sapo morre, ele não sai dali. Então, a nossa condição é um pouco assim. Porque nós estamos numa situação que inicialmente era muito confortável do ponto de vista ambiental, hoje nós já estamos percebendo que a água está esquentando e a gente não está fazendo nada. Então, a gente precisa se movimentar. Com certeza. E a primeira coisa que a gente pode fazer é mudando o padrão de pensamentos. Essa é de ações para que a gente possa já, né, fazer com que as pessoas também comecem a pensar nisso, né? Porque a situação realmente está ficando complicada mesmo, né? Quem não assistiu o filme Aquaman, né? Aquaman. Essa cena é emblemática. Assistam, que vale a pena. É um filme que realmente toca em muitas situações que acontecem ali e chama muito a nossa atenção e que está acontecendo mesmo hoje no nosso planeta. Agora vamos falar entre consumo e consumismo. Isso aí pode interferir na sustentabilidade do planeta? Renato, com certeza. E esse é um ponto que o Trigueiro ele chama sempre a atenção nas palestras dele. E hoje a gente cada vez mais percebe que é um ponto que tem que ser atacado mesmo, né? Porque o consumo é importante, porque eu preciso consumir, né? Eu preciso consumir para fazer com que o dinheiro circule. Nosso modelo capitalista depende disso, né? Eu preciso, através do meu consumo, garantir o emprego de outrem, né? Eu preciso garantir a evolução das áreas, né, do conhecimento. O consumo ajuda muito nesse sentido, ele traz progresso. Então, isso não é o problema. E consumir aquilo que eu necessito está dentro do que é importante ser feito. Entretanto, o consumismo é que é o maior problema. O consumismo é quando você vai vai obter algo que não é necessário. E este é o maior problema, porque grande parte dos excessos que nós temos em relação a lixo, aí falamos do exemplo do plástico, né, que é bastante sério, né, a questão das nanopartículas que estão aparecendo bastante aí, os fármacos e tal, o consumismo ele está diretamente relacionado com isso aí. Por quê? Porque ele é insaciável no sentido que cada vez, quando você mais compra, você quer comprar mais ainda. E comprar coisas que não são necessárias para você, né? E isso vai, obviamente, gerar lixo. Lixo que nós ainda não aprendemos a reciclar de forma adequada. Então nós temos um problema sério, né? E quando você tem, vamos dizer assim, políticas que são políticas que incentivam o consumo, tomar cuidado, porque às vezes ela incentiva o consumismo também. Então tem que tomar esse cuidado, tem que realmente consumir aquilo que é necessário para nós. E esse é um aspecto também difícil. Por quê? Porque nós somos uma sociedade que saímos de um patamar
onde nós, na década de 70, 60, nós vivíamos com o básico. É Com o verdade. básico. Né? E década de 80, 90 e agora na virada do milênio, nós começamos a ter supérfluo. É verdade. Começamos a ter supérfluo. E nós ainda não aprendemos a viver com essas facilitações. Né? Nós temos uma ociosidade de tempo maior do que no passado. Então, todas essas questões acabam nos colocando num caminho que é um caminho que atualmente é bastante perigoso. Né? Porque precisamos imaginar que tudo aquilo que é produzido para satisfazer o nosso consumismo é recurso natural. Né? E um dia acaba isso também. Um dia acaba. Tem um pesquisador norte-americano que estava comentando o seguinte, que a quantidade de sorvete, por exemplo, que é usado nos Estados Unidos, num verão, era suficiente para matar a sede de alguns milhões de indivíduos na África, só para fazer sorvete. Então, só para a gente ter uma ideia, que alguns países estão usando demais os recursos, através do consumismo, enquanto outros estão na escassez. Então, é difícil a gente falar em sustentabilidade quando existe essa discrepância muito grande em relação ao uso dos recursos. Então, por isso que o consumismo é algo que precisa ser combatido, sim. E nós que somos espíritas precisamos ter um olhar bastante criterioso em relação a isso, porque bate diretamente com as questões de dignidade humana para outros irmãos aonde vamos dizer assim, os recursos naturais não estão chegando. Sem falar da quantidade de alimentos que são jogados fora diariamente, toneladas e toneladas no nosso país e outros de alimentos, né? E aparentemente tem como reaproveitar, mas nada é reaproveitado, joga-se tudo fora. Joga-se muita coisa fora. A parte realmente de consumo de comida, né? As pessoas consumindo demais, colocando comida demais, sobrando comida demais, jogando muita comida fora. Tudo isso causa isso aí, né? Esse desequilíbrio aí total, né? Essa é uma situação bastante complicada. Bom, pessoal, nós vamos passar aqui rapidinho ao apoio cultural e voltamos já já, só para o Manildo tomar uma aguinha aqui, a gente volta já já. É rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus.
Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Acho que é mesmo. Então, nós voltamos do nosso apoio cultural. Nós ficamos aqui no intervalo e conversando muito sobre isso, sobre essas questões, porque realmente preocupa a todos nós. Eu estava falando aqui comentando aqui com o Manildo sobre o micro-ondas, né? Todos nós temos micro-ondas em casa. Então, o que aconteceu? Estou dando o meu exemplo, o que aconteceu. Na minha casa, lá, o meu micro-ondas, ele começou a dar problema, enferrujou, né? Não pode enferrujou, pum, ele deu um curto lá, não funcionou mais. Aí eu e a Rosana ficamos desesperados porque ficamos sem micro-ondas em casa. Aí fomos para o shopping para achar um micro-ondas. Procuramos aquelas lojas todas na época e não encontramos nenhum que nos agradasse, o preço também estava muito caro, não sei o quê, blá, blá, blá. Também tinha questão de negócio de tamanho, que o nosso era pequenininho. Aí o que aconteceu? Vamos comprar depois. E o tempo foi passando, e eu confesso para vocês, não estou sentindo a menor falta do micro-ondas. Para nada, gente. Eu e a Rosana nós esquecemos. Porque a gente não usa, não sabe? Porque a gente usava. Para que a gente usa o micro-ondas hoje em dia? É para facilitar. A gente quer esquentar uma comida, não quer ter o trabalho de esquentar, de sujar várias panelas, para esquentar o feijão, o arroz, o frango, o que for. A gente fazia o prato, jogava no micro-ondas, esquentava tudo. Ó. Comodismo, supérfluo. Então, hoje, o que a gente tem que fazer? A gente põe lá as panelinhas, esquenta as panelas, faz o pratinho, come. E não sinta a menor falta do micro-ondas. É isso que o Manildo acabou de falar, que é sobre o consumismo. Né? É exagerado, você precisa. O supérfluo, a gente compra muita coisa que não vai fazer a menor falta. E a gente acha que a gente não vai sobreviver sem essas coisas, né? E não é verdade, gente. Cria como metas, né? Não pode esquecer que nós somos seres adaptáveis. Nós nos adaptamos a qualquer coisa, gente. E realmente não precisa. Mas as nossas futuras gerações, essa é uma preocupação, nossas crianças. Como é que nós estamos tratando nossas crianças para que possam enfrentar isso aí, né, de maneira, o futuro, né, de maneira sustentável, a conscientização das crianças que estão vindo aí, essas crianças super, né, preparadas no mundo espiritual, que vêm e dando aula para a gente, para os pais, para os avós, sobre ecologia, sobre sustentabilidade, reclamam com a gente que estão gastando muita água. A gente tem visto muito isso aí, né, Ian? No Facebook aí tem mostrado muito isso. O que você fala para a gente sobre isso? Renato, eu queria usar inclusive o gancho, né, dessa sua fala sobre o micro-ondas, mostrando o quanto é difícil, até para nós enquanto adultos, né, a gente se controlar. É verdade. É difícil para a gente se controlar. Se é difícil para um adulto que tem consciência, né, das questões envolvidas, imagina para uma criança. Né? Uma pesquisa norte-americana informou para nós que pelo menos 80% das famílias que têm crianças em casa, 80% de tudo que é comprado, 80% é para atender as necessidades das crianças. Algumas que são importantes mesmo, outras não, outras são supérfluas. É verdade. Então, é algo que é assustador. As crianças, até mais ou menos 12 anos, né, que é aquele período aí que vai terminando a primeira infância e tudo, segunda infância no caso, ela não consegue discernir o que é certo, o que é errado e tal. Então, são os pais que precisam realmente se preocupar com isso. Imaginando também que a geração de crianças que hoje está no planeta, elas têm um acesso muito intenso às televisões, né? E agora com a internet, as mídias. Em função disso, elas ficam muito suscetíveis, né, a serem, vamos dizer assim,
afetadas por essas propagandas. Então, a propaganda consumista, ela não é criança, ela bate no cérebrozinho dela e é quase que irresistível para ela. E ela vai querer, né, vai cobrar, vai querer e tal. Então, para os pais, é uma tarefa que não é das mais fáceis, né? Primeira tarefa, eles precisam ter consciência de que o consumismo é algo prejudicial, primeira coisa. E segunda tarefa, fazer com que seus filhos entendam que determinadas compras não são necessárias. E se esse costume tiver início em algum momento, isso com certeza vai gerar um adulto com problemas. Porque vai ser um adulto que, em muitos casos, ele vai utilizar a compra como um mecanismo de fuga, né? Em relação a essas crianças índico, né, ou essas crianças da nova era, que estão reencarnando, e a gente tem, Renato, você tem razão, tem muitas crianças, eu lembro de uma situação com a minha filha, minha filha Laura, ela era muito pequenina ainda, e certa vez ela estava com, eu não sei, agora, essa história a gente conta tanto lá em casa que eu não sei nem se eu estava junto, porque eu me sinto muito, eu vejo aquela cena de forma muito forte. A gente na rua, daqui a pouco teve um cidadão, acho que foi um adolescente, que jogou um papel de bala no chão. Na hora, ela chegou e falou, por que você está jogando esse papel de bala? Ela falou outras coisas, mas só pra gente entender. Por que você está jogando esse papel de bala no chão? Nós, enquanto pais, eu e a Cláudia, a gente ficou até um pouco assustado. Mas depois a gente racionalizou e falamos assim, poxa, olha só que coisa. Essa geração mais nova, ela já não concebe determinadas práticas que a nossa geração tinha. Isso é muito bom. Com certeza. Isso é muito bom. Então, isso é sinal que nós estamos num momento de crise ambiental, com certeza, porque as nossas práticas nos levaram a isso. É um processo que está trazendo educação para nós, precisamos também ter essa interpretação, mas as gerações que estão vindo, se elas forem educadas adequadamente, elas com certeza elas vão começar a trabalhar nessa mudança. Não podemos nos eximir da nossa responsabilidade, nós precisamos começar a agir. Eu tenho falado muito a respeito disso. Porque quando a gente vê algumas coisas acontecendo, né, as crises de ordem moral que estão acontecendo aí, mundo afora, uma desesperança muito grande, principalmente em relação aos professores, né, porque eu sou professor, e aí eu digo o seguinte, nós temos uma missão. Se nós não podemos mudar esse mundo como ele está hoje, nós temos a missão de dar um assoalho adequado, ou seja, uma base para que as futuras gerações possam mudar. Verdade. Então, o nosso compromisso enquanto, aí falamos já enquanto espíritos imortais, é que nessa encarnação, que com certeza é a melhor encarnação que nós tivemos até então, nós tenhamos o compromisso moral, o compromisso ético, de lutar até o fim, para que, ao menos, a geração que venha não encontre o planeta todo bagunçado, tendo que começar do zero de uma constituição de mudança de consciência, que quando você vai reiniciar, tu vai precisar da lei da destruição. Com certeza. Né? Não tem como. Então, para a gente evitar isso, a gente precisa trabalhar agora, através de processos de conscientização, que a gente não mude, né, aquilo que está degradado nesses primeiros momentos, mas que a gente já conscientize as pessoas, para que as futuras gerações venham de forma pungente e consigam garantir que esse planeta volte a ser um belo planeta como ele sempre foi. Com certeza. Meu amigo, e qual é a contribuição do espiritismo, né, da educação espírita nesta questão? Em relação à casa espírita, né? Isso. E é muito interessante porque ali, né, a casa espírita é um hospital, é a escola. Aí falando na questão da escola, é um local onde a gente pode já começar esse processo de conscientização. Nas casas espíritas nós temos estudo sistematizado da doutrina espírita, temos estudos de mediunidade, temos inúmeros estudos que já podem incluir a questão ambiental como sendo parte integrante das conversas, das discussões. Ô, Heitor, acorda aí, Heitor. Para que a gente possa garantir que, por exemplo, aí vou falar de coisas que podem até não ser de bom tom, às vezes, para algumas casas, mas assim, copinhos de plástico, de diminuir, economizar água, a gente propor calhas que possam reaproveitar a água da chuva, coisas simples. Ceareiros tem. Então essas coisas simples, né? Não precisa ser, mudar totalmente, não, mas vamos fazer a nossa parte. A coleta de água, o lixo, se a gente puder já fazer o processo seletivo para você ter o vidro, o metal. Isso eu já faço. Então, a comida, porque o espírita gosta de comer um pouquinho, né?
né? Quem não gosta, espia né? e come, né? Espia e come. Então, faz a compostagem. Hoje em dia, você tem, pela internet, você tem os sistemas de compostagem, você pode fazer. Até quem tem apartamento pode fazer. Pega a matéria orgânica que sobra da comida, do almoço e da janta, pega, joga ali, pega as minhoquinhas, deixa ali e vira humus. Ou seja, a gente está diminuindo a poluição. Poluição orgânica é um problema sério também. Com certeza. Né? Então, enquanto casas espíritas, nós podemos já iniciar todo um processo com calma, sem desespero, né? Dentro daquilo que é possível, economizar energia, economizar água e dar o nosso contributo, porque é através do exemplo que a gente consegue arrastar. Né? É verdade. Então, as nossas crianças precisam disso. Embora já venham com uma mentalidade já, que elas aprendem no mundo espiritual, Sim. mas aqui a responsabilidade dos pais não pode deixar que isso aí se desvie, né? Com certeza, né? com certeza. A criança, e a gente tem visto aí, né, que passa de vídeos aí no Facebook de crianças aí, né? Já com esse pensamento, né? Com essa consciência ecológica que muitos adultos não têm, a maioria não tem, né? É impressionante. Agora, não podemos deixar essa criança desviar desse tema. Bom, agora nós vamos ter que falar, nós temos 20 minutos. Tem a mensagem do Emmanuel e fala um pouco do Chico, minutos, né? Nós temos 10 minutos de programa, então dá para você falar. Então, a contribuição da Casa Espírita, no caso, é justamente essa, conscientização. Conscientização. Conscientização, fazer pequenas ações que a gente já possa... A gente pode seguir não só na Casa Espírita, mas em todas as casas religiosas, em todos os trabalhos, né, nos serviços, ou seja, nas nossas casas, no dia a dia para todos nós, né? O tal do consumismo, quando você fala em consumismo é que eu fico arrepiado, cara. É por onde começa. Se a gente consegue ter uma reflexão mais lúcida em relação àquilo que a gente está consumindo, aquilo que a gente está gerando de lixo, nós vamos dar passos enormes para começar a melhorar essa situação, essa crise ambiental. As outras religiões têm também... isso é discutido? Isso é muito interessante. A doutrina espírita começa a discutir através de algumas obras como essa do André, mas o budismo, né, o Dalai Lama, né, tem falado a respeito da necessidade de se proteger os animais, né, os ambientes como um todo. Ele sempre se pronuncia a esse respeito. O Papa Francisco, né, que tem um nome que é bem sugestivo, é Francisco de Assis, teve uma encíclica, o Laudato Si. Ele vem falando a respeito da nossa responsabilidade sobre a nossa casa comum. É um documento muito interessante e, assim, dentro das doutrinas espíritas, das doutrinas religiosas que eu vejo, eu vi aquele documento como o mais completo que eu li até hoje, em relação à nossa necessidade, ao nosso compromisso de controlar os problemas ambientais. Tá? E assim, é o tipo de coisa que está na pauta. Né? Hoje, as questões ambientais estão na pauta de todas as doutrinas religiosas. Então vamos falar então de uma pessoa que foi, né, todo mundo conhece, já ouviu falar, quem não é espírita, mas já ouviu falar, que é Chico Xavier. Ele tinha consciência ecológica? Então, tem vários causos. Né? Então, eu comecei a separar aqui. O Chico era muito interessante, porque na época do Chico, nós não tínhamos, né, toda essa problemática que se apresenta, e a gente conversou um pouquinho, né, desses problemas hoje. Mas o próprio Chico tem algumas coisas que são interessantes em relação à questão ambiental. No programa Pinga Fogo de 1971, ele fala a respeito da situação do homem no planeta, que o homem vai entrar e estaria entrando numa era excepcional de desenvolvimento tecnológico, de avanço em todas as áreas do conhecimento. É um prelúdio aí, né, do mundo de regeneração, mas se fizer por merecer. Então esse se era muito importante, porque aí o Chico coloca sobre a nossa responsabilidade em relação ao planeta em si. Então o fazer por merecer significa o seguinte: o planeta vai estar em condição para as futuras gerações se essa geração atual conseguir trabalhar de forma a mantê-la sustentável. Então esse foi um aspecto bastante interessante. Outro caso aqui, né, do Chico, era reaproveitamento do papel. Ele quando fazia as psicografias, ele apagava o papel e reaproveitava. Então ele, sem saber, ele já estava, né, trabalhando com a questão do reaproveitamento de papel. Ele adorava a natureza, tanto é que o açude de Pedro Leopoldo era um dos locais que ele mais visitava, e o primeiro encontro com Emmanuel foi lá, né, lá no açude de Pedro Leopoldo. Então são pontos importantes em relação ao Chico.
Outra também muito interessante. Algumas reuniões doutrinárias eram feitas na sombra do abacateiro. Né? O famoso abacateiro. É, o famoso abacateiro, né? Então, mostrando essa relação que o Chico tinha com o meio ambiente, né? Então, esse é um aspecto bem interessante. Sim, ele tinha muito cuidado com as roseiras. Ele não considerava a roseira como sendo um vegetal, assim, que tinha somente a beleza da flor, que realmente é muito bela, mas ele considerava aquelas rosas como se fossem bálsamos trabalhados pela espiritualidade. E que o perfume dela eram perfumes que realmente mudava a psicosfera do ambiente. Então, mostrando realmente o cuidado que ele tinha com a questão das plantas, dos vegetais. E, por fim, os cachorrinhos do Chico, né? Que sempre vão aparecer, né? Aí tem o exemplo aqui do Lorde, do Dom Negrito e do Brinquinho, que eram cachorros que viviam dentro da casa, viviam no centro espírita, e que ele amava muito, amava profundamente os animais, tinha um profundo respeito pela vida como um todo, né? Não só dos humanos, mas também dos animais que nos acompanham, e são nossos companheiros no dia a dia, né? É verdade, ele realmente é fora de série. Meu amigo, para nós encerrarmos o programa, fala pra gente aí sobre essa mensagem de Emmanuel. Isso. Né? O que ele fala pra gente então, deixa eu botar na página certinha aqui, sobre Renato. meio ambiente, sobre ecologia. Então, isso aqui está no capítulo da obra do Trigueiro. Deixa eu ver aqui. O capítulo é o 23, Mensagem Inédita de Emmanuel. O interessante é que o André, quando achou essa mensagem, ele foi tentar buscar numa das obras, né? Mas ele conseguiu, ele obteve lá dos achados do Chico, mas não encontrou nenhuma obra clássica, né? E aí ele falou, então vou colocar no livro. Então ele conseguiu autorização e colocou no livro, é inédito, né? Então eu vou fazer uma leitura rápida, né? O nome da mensagem é Repara a Natureza. Repara a natureza... Posso ler? Pode. Vamos lá. Sim. Repara a natureza que te cerca no mundo. Toda a riqueza e esforço laborioso para assegurá-la. O solo ferido pelo arado e berro milagroso da produção. A árvore 1000 vezes dilacerada orgulha-se de sofrer e ajudar sempre mais. A fonte, superando os montões dos seixos, pouco a pouco, se transforma em grande rio a caminho do mar. Algumas sementes formam a base de preciosa floresta. Pedras agressivas se convertem nas obras-primas da estatuária quando não vertem do seio a faiscante beleza do material de alveçaria. Animais humildes, padecendo e ajudando, garantem o conforto das criaturas contra a intempérie, ou alimentam-lhe a corpo, sustentando-lhes a existência. A pobreza e simples apanagem do homem. Do homem enquanto se refugia, desacisado na furna da ignorância. Somente a alma humana, distanciada do conhecimento superior, assemelha-se a um fantasma de angústia, de miséria, de lamentação. Se podes, assim, observar o patrimônio das bênçãos celestiais, no caminho em que evoluis, procura o teu lugar de trabalho e serve infatigavelmente ao bem, para que o bem te ensine a ver a fortuna imperecível que o Pai te concedeu por sublime herança. Serve aos semelhantes, ajuda a planta e socorre o animal. Seja a tua viagem, por onde passes, um cântico de auxílio e bondade, de harmonia e entendimento. E, à medida que avançares na senda de elevação, encontrar-te-ás cada vez mais rico de amor, encerrando no próprio peito o tesouro intransferível da luz, que te coroara de felicidade inextinguível nos sinos da glória eterna. Emmanuel. Sempre dando ensinamentos, né, maravilhosos, né, meu amigo? Faltam 2 minutinhos. Eu gostaria que você se despedisse do nosso público, dessa sua mensagem e fechando o tema de hoje. Renato, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer, né, esse momento que nós ficamos aqui conversando,
Então, como sempre, né, eu venho um pouquinho ansioso para cá, mas você me deixa muito à vontade. A psicosfera, olha só, a psicosfera é extremamente agradável, o que facilita muito, né, esse servo aqui a tentar falar um pouquinho sobre esse tema. Eu, sinceramente, espero que, ao adentrar com esse assunto em vossas residências, eu tenha sido cauteloso e que tenha honrado, né, a todos aqueles que se esforçam em tentar divulgar a doutrina espírita e envolver também as questões do meio ambiente nesse grande e belo trabalho que é o trabalho da doutrina espírita, ou de todos aqueles que se envolvem com a doutrina espírita. Então, é o nosso muito obrigado, desejando também um Feliz Natal para todas as famílias que estejam nos acompanhando, né? E para todo esse grupo aqui maravilhoso que trabalha nesse programa, que é um programa iluminado, com certeza. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. E se prepara que 2019 está chegando aí, o senhor será chamado a trabalhar, tá? Será um prazer. Então tá bom. Então eu gostaria de agradecer, né, a todos por esse mais um ano, desejar a todos os amigos que nos assistem, através aqui da Jovem TV, da Costa do Sol, através da internet, no Facebook, agradecer por mais um ano, desejar a todos um Natal de paz, de muita harmonia, de muita tranquilidade. Não esquecer que Natal é aniversário de Jesus. Nós vamos comemorar o aniversário de Jesus. Não é aniversário de Papai Noel. Papai Noel, a gente sabe que nós falamos aqui de consumismo, né? E aqui nós sabemos que ele foi criado para isso, para que a gente possa consumir bastante, comprar muitas coisas. Mas tudo tem seu valor, tudo tem seu porquê, tem sua razão. E cabe a cada um de nós discernir o que é bom para cada um de nós. Mais importante é que nós não podemos esquecer que o aniversário é de Jesus. É a Ele que nós temos que levar nosso pensamento, estarmos juntos um dia lá com a família reunida, na ceia, e lembrar de Jesus, orar, né, por Jesus, pela nossa cidade, pelo nosso planeta, para que a gente possa encontrar paz, tranquilidade, que é tudo isso que nós queremos, mas que nós temos que fazer, cada um de nós, a nossa parte. E desejar um ano novo, né, 2019, também de muita tranquilidade, muita paz, com esperanças, né, que o nosso país melhore, que o nosso planeta melhore, e vamos começar uma nova época, a partir do dia 1º de janeiro, um novo governo, né, novos deputados, novos senadores, governadores, presidente da República, que possamos vibrar positivamente, orar por eles, para que eles possam ter o bom senso, o discernimento, o amor, o carinho, que a espiritualidade maior, protetora do nosso país, que Ismael, que é o protetor do nosso planeta, do nosso país, quer dizer, possa tocar o coração, né, os corações desses governantes, dos governadores, do presidente da República, para que ele possa ser sensibilizado a pensar no povo, a pensar no país, a pensar no seu estado, no seu município, e nós, população, que a gente também faça a nossa parte. Nós temos que nos conscientizar que nós somos parte integrante disso. Nós podemos colocar tudo nas costas do governo, do presidente, do governador, do prefeito. Nós temos também que fazer a nossa parte. Que se cada um de nós fizermos a nossa parte, com certeza nós vamos ter um país melhor, muito legal, muito bacana, que todos nós queremos, que todos nós aspiramos, que é um país mais justo, sem miséria, sem fome, sem violência. Então, vamos fazer a nossa parte. E que possamos refletir nesse Natal, no Ano Novo, com a nossa família, o que nós vamos fazer a partir, né, de amanhã, para melhorar esse país e esse planeta. Muita paz a todos, um beijo no coração de todos e até dia 7 de janeiro, que será o nosso primeiro programa ao vivo de 2019. Até lá, um beijo e muita paz a todos.